Seja bem-vindo. Meu nome é Gleiber Félix e esse é o Relata Ayahuasca. E hoje a gente vai estar falando sobre sagrado masculino. Estamos aqui ao vivo também pelo Instagram. Estamos aqui com o Gabriel de Almeida, o Roberto, que é psicólogo. Ele vai estar junto aqui falando sobre a parte psicológica, né, de como funciona. Então começa por você, né, Gabriel? Fala um pouco sobre sagrado masculino. Esse assunto é bem legal da gente tá abrindo, assim, porque eu sinto uma necessidade mesmo desse assunto tá chegando em mais homens, né? Porque com esses trabalhos que a gente vem fazendo, isso vem mudando muito, né? A nossa concepção do que é ser homem, né? Então, o mundo moderno, ele traz muita dificuldade, assim, armadilhas, né, pro homem atual. E eu acho que acaba limitando muito, né, a presença, assim, do que é ser um homem sagrado, né? Porque na nossa sociedade a gente não tem referências sobre esse biotipo, né? É difícil a gente pensar já numa pessoa que tem essa característica de homem sagrado, né? Então, foi uma grande jornada, né? Chegar até aqui para poder também falar sobre esse assunto com mais propriedade, né? As minhas vivências com grupos de sagrado masculino começou em 2019. Quando eu tinha um problema sobre essa parte do que era ser sagrado masculino. Eu já vinha consagrando, mas ouvia muito pouco se falar desse assunto. E aí, a primeira vez que eu ouvi falar foi com o Carlos Caruso, né? Ele é um irmão lá do Sul, também que faz trabalhos com o sagrado masculino. E aí depois eu vim aqui em São Paulo, um grupo, né, que falava sobre o assunto. E aí a gente fez alguns estudos lá com Gustavo Tanaka e o Fábio Manzoli. Então foi ali onde eu comecei trazendo essa questão, porque o meu filho, ele sempre gostou de boneca, né? A gente tem uma linha de cabeleireiros na família, assim, né? Tem um meu irmão, tem um tio, minha mãe já foi cabeleireiro, outro tio também. E o Miguel, ele sempre amou cabelo. Só que isso, para a sociedade, era sempre um confronto, sabe? Um menino brincar com uma boneca. Então eu cheguei ao ponto de tirar todas as bonecas dele e ele ficar revoltado, assim, se transformar como um ser humano, porque eu não aceitava aquilo, porque a sociedade obriga meninos gostarem de coisas de meninos e meninas gostarem de coisas de meninas. Menino usa azul, mulher usa rosa. Então a nossa sociedade, ela é construída dentro dessa base que é um patriarcado, né? É uma base Sim. patriarcal. E aí lá, vendo partilha dos outros homens, vendo a diversidade, né? Porque cada homem é de um jeito, né? Tem a energia mais forte masculina, outros têm mais fraca, outros também são gays. E aí eu percebi ali que, tipo, era uma viagem da minha cabeça, assim, querer moldar ele de alguma forma, sabe? Porque eu acho que cada um tem que ser livre, né? Para expressar o que é. E dentro disso a gente teve uma conversa e foi muito lindo, assim. E um outro ponto também, que foi aí que eu comecei a um estudo mais profundo, porque eu era viciado em pornografia. Sim. Eu era viciado em pornografia, sempre via, mesmo casado, e eu acho que isso é um dos grandes pontos, assim. Porque a pornografia,
ela destrói, né, essa parte sexual, ela te deixa ansioso, a gente quer ver aquilo se reproduzir, só que aquilo não é real, né? Então traz muitas confusões, e principalmente para homens que são casados e tem isso. A Elaine, ela sempre questionava esse lado, porque acaba sendo como se fosse uma traição, né? Mas você não trai a pessoa, mas você está demandando aquela energia para aquilo, e você está perdendo energia, né? Dentro desse estudo que a gente vem fazendo, o elixir da vida, né? Esse poder que tem nós homens, né? Da ejaculação, e de como isso pode ser benéfico quando a gente retém a ejaculação, né? E bom, eu acho que eu falei um pouco aqui. Agora fala um pouco, Roberto. Primeiro, um prazer, né, estar aqui de novo. Obrigado, Gleiber, pelo convite. Obrigado por você, essa hora aqui, muito bacana. É muito interessante, assim, pensar, né, porque eu acho que você vai trazer uma visada um pouco mais ritualística, xamânica. Eu posso ter uma visada mais antropológica, né, do que é ser homem, da masculinidade, feminilidade. Eu entendo que a masculinidade, ela pode ser uma característica diferente do ser homem, assim, né, porque às vezes uma mulher pode levar características masculinas e o homem também, enfim, e vice-versa, né, porque é como se fossem essas duas forças necessariamente, né. Às vezes a gente pensa que alguém mais delicado, né, um homem delicado, deixa de ser homem de alguma medida, porque gosta de cabelo, porque gosta de boneca, porque gosta de roupa rosa, porque se veste de tal maneira. E é muito interessante pensar, né, o quanto isso também é um construto social, né, assim, a pessoa não é aquilo que ela parece necessariamente, né, ela não se define pelo aquilo que ela parece ser. Então é muito interessante toda essa ritualística, no sentido de um resgate da masculinidade, porque o que eu vejo são isso, homens feridos por potencialidades, por vontades, por quereres que são completamente deixados de lado ou castrados e não pode, desse jeito não pode, tem que vestir azul, ou não pode usar short assim, baixo, enfim. Então é interessante pensar o quanto essa marca, ela não é só uma marca que todos os homens carregam na vida, mas que ela também é uma coisa social, né? Nós adquirimos essa sensação de que o homem tem que ser viril, o homem tem que ser forte, o homem não pode chorar. Então isso adoece de alguma maneira. E é interessante pensar todos os percalços que podem trazer como mazelas, por exemplo, o uso excessivo de pornografia, a sexualidade exacerbada, a vontade de mostrar uma virilidade para os colegas, sei lá, ficando com mais mulheres, tratando a mulher de uma maneira completamente desproporcional. Então é muito interessante toda essa questão que a gente pode trazer hoje, porque você vai trazer a questão da ritualística, que tem a ver com uma tentativa de curar, né, esse masculino ferido, né, assim, todo atravessado por essas coisas que não são nossas, são os outros dizem que temos que ser o tempo todo. E eu posso trazer uma visada um pouco mais antropológica dessa coisa, né? O que é ser mulher, o que é ser homem, por que uma coisa pode ser, por que outra não, né? Porque não deixa de ser, né? A gente vai aprendendo, seja através do exemplo do nosso pai, que homem não chora, seja através dos nossos amigos, né? Tá chorando, né? Entre outras coisas, por exemplo. Eu deixei de fazer uma faculdade, logo que eu saí do ensino médio, queria muito fazer arquitetura, e deixei de fazer por um comentário. Arquitetura é de viado. Por conta de um comentário estúpido, eu deixei de fazer uma coisa para não ser reconhecido, taxado, me livrar de um estigma que nem faz parte de mim, que é sempre adquirido. O outro diz, você tá vestido assim, é assado. E é interessante o quanto isso fere o homem, porque ele acaba, de alguma maneira, encobrindo essa feminilidade que já existe dentro de nós, porque nós somos masculino e feminino. Exatamente. Né? E a gente acaba perdendo um pouco dessa sensibilidade feminina, que eu acho que é um pouquinho do trabalho que você faz, né? Sim. Esse trabalho, eu acho que ele é construído demonstrando as vulnerabilidades. Por quê? Os homens, eles são reprimidos totalmente, né? Desde criança, o homem não chora, o homem não pode se expressar, o homem de hoje tem dificuldade de entender sobre os sentimentos de si. Então, tudo isso porque foi uma construção que foi feita. Então, a gente vai desconstruindo todo esse paradigma, porque quando a gente expõe a nossa vulnerabilidade entre homens,
a gente quebra um grande muro, né? Porque assuntos delicados homens nunca falam com homens. Exatamente. Porque, principalmente, existe uma coisa de rivalidade, brincadeira, então Sim. você não pode se demonstrar pro amigo, Vulnerável. pro outro, vulnerável, porque senão você vai perder ali o status entre os homens. Isso. Mas aí você fala com a mãe, fala com a irmã, fala com a prima, fala com a amiga, mas não expõe isso para homens. Então isso é uma grande quebra de paradigma e desconstrução do nosso ser, né? Mas é engraçado porque, assim, esse ainda que fala pra mãe, pra amiga, esse ainda tem mais chance de se libertar mais rápido. Mas imagine aqueles que não têm essa capacidade de falar. Eu tive esse problema por muito tempo, né, de você ter amigos para poder compartilhar certas coisas íntimas suas, certos problemas que você está passando, pessoal. Então, eu, depois de velho, que comecei a perceber isso, e foi um processo desde o começo da minha separação que eu fui observando, porque a gente acha que é o máximo, né? Sim. Mas, na verdade, a gente acaba vendo, no meu caso, né, o quanto lixo eu fui. Porque eu sou de uma geração anterior onde o machismo era muito forte. Ainda é. Mas agora deu uma boa suavizada, vamos dizer. Mas antigamente era muito pesado. Você vê pelos programas de TV que tinha antigamente, toda uma época ali visando a sensualidade da mulher e colocando o homem sempre como algo viril, né? Você via os filmes Duro de Matar, Rambo e o caramba, que era muito testosterona, né? Então existia muito, tanto é que hoje até tem, mas não tanto quanto tinha anteriormente, e o tanto de sucesso que fazia, né? Se for pensar culturalmente, até o 007 virou uma mulher agora. Eu acho que também tem uma equiparação desses papéis que tira a gente um pouco desse protagonismo e a gente se mostra um pouquinho mais ferido, né? Desse lugar de um monte de coisa. Porque quando se pensa a masculinidade, assim, culturalmente, né? Ela tá muito imbuída da performance, assim, né? Do o homem performar, eu não posso ser fraco e tudo mais. E isso esconde uma faceta nossa, que é justamente esse lado compartilhado, que quando a gente tá entre outros, a gente sente a vontade, pô, também sinto isso, cara. Poxa, cara, eu também penso isso. Então, assim, eu acho que tem um efeito terapêutico de você estar em grupo, mostrando as suas fraquezas, porque não é só você que tá mostrando também. Isso dá uma quebrada nesse ego, você dá uma, pô, então aqui tá seguro, deu ser eu mesmo, de falar que, poxa, deixei de fazer coisas pra não ser taxado de alguma coisa que eu nem sou, né, não faço, eu nem sei, nem quero explorar, né, assim. Mas é interessante pensar, né, o quanto muitas coisas são silenciadas, muitas coisas são caladas, principalmente o sofrimento, que quando em grupo, a pessoa se sente um pouco mais à vontade para compartilhar. Fala, pô, também tem um problema com essa pornografia, hein? Ah, também tem um problema ali com esse desejo recalcado que eu tinha de, sei lá, fazer alguma coisa e não pode porque meu pai ia me pegar no pau, sabe assim? Tem toda essa questão cultural que atravessa a gente, né? Que vem dessa ancestralidade, né? E a gente tá, de alguma maneira, igual você falou, sou de uma geração onde o machismo ele era muito mais preponderante. Se você pensar, por exemplo, que até 1970 a homossexualidade era doença, assim, ontem, assim, né? Uma Exatamente. coisa ontem, assim. Eu acho que tem um pouco desse lugar que vai quebrando um pouco os paradigmas para que a gente também possa se mostrar um pouco mais afeminado. Tem muitas questões, por exemplo, atuais, por exemplo, se o homem usa cropped ou não, se usa roupa de mulher ou não, e o quanto isso faz dele uma mulher ou menos homem, sabe assim? Quanto isso é menos masculino, assim, sabe? Então, hoje em dia você entra numa loja de departamento, tem lá masculino e feminino. Mas existe uma quebra e uma ruptura dessa vanguarda mais nova que diz assim, eu sou tão homem que eu vou usar, inclusive, a roupa da mulher. E olha que interessante, porque isso está conectado com a masculinidade frágil, que também é um outro termo que está ganhando força agora, né? Que é assim, pô, você tem que ser tão machão, tão durão, assim, para mostrar que você é homem, né? Que papo furado. Isso está entrando culturalmente num desuso, num lugar que é demodê mesmo, assim. Tipo, Com pô, certeza. por que você vai ser esse machão babaca? Então, por que você vai sustentar esse papel na tentativa de mostrar uma virilidade, pô, que na hora não cola, sabe assim? E é interessante que isso, existem marcas, por exemplo, ritualísticas, mas, por exemplo, no meu trabalho, homens, é muito mais difícil de chorar.
num trabalho que tá falando sobre sofrimento, cara. O cara segura o choro e sente vergonha de chorar na minha frente. Tanto que muitas vezes no meu trabalho terapêutico, como eu sou da Zaya analista, né, não é uma Sim. coisa muito sedimentada, no sentido de existem regras, muitas vezes o meu choro, que existe esse efeito do grupo, o meu choro, o meu emocionar de uma história de um cara contando uma história absurda, faz ele chorar. De porra, eu posso chorar então sobre isso? Pode, deve. Porque isso foi um absurdo que fizeram com você. Entende? A gente vê alguns dados assim também, né? Questão de suicídio também. Tem uns dados que os homens eles morrem mais cedo, né? Os homens eles têm uma coisa assim tão de tipo, eu sou forte, eu nunca vou no hospital, eu não faço o exame, eu não faço essas coisas, porque eu não posso demonstrar fraqueza, porque se eu for fazer um exame, fazer um dedo de toque. Mas é interessante eu pegar a linha disso, porque veja bem, assim, né, o suicídio ele é 3 vezes maior na população masculina. E sabe por que é? As mulheres tentam 3 vezes mais. Os homens, eles, apesar de tentarem 3 vezes menos, eles escolhem meios mais fatais para se matarem. Percebe? Ele não vai tomar um remedinho, não vai, sabe assim, ele pula na frente de alguma coisa, ele faz modos, porque é isso, tá conectado, olha como é que tá conectado com a própria morte, assim, o cara, ele fala assim, até na hora de morrer eu não posso voltar, tem que acontecer, tem que remedinho não. Eu preciso morrer, o quanto isso atravessa, inclusive, o ato de tirar a própria vida, cara. Sim. Assim, o quanto isso é perigoso, assim, né? Existem casos bem complexos sobre isso, assim, eu acho que é uma coisa que é bom, né, as pessoas, a gente falar sobre esse assunto exatamente porque, e tem muita gente que pensa em tirar a vida, assim, né. E quando às vezes não tem um apoio, alguma coisa, aquilo se estreita e a pessoa quase vai, né, então a gente tem casos, né, que a gente acompanha aqui, né, nos trabalhos. E isso é real mesmo, é real, né? As pessoas, elas tiram a vida por motivos... Por isso que eu acho que a ritualística é tão importante nesse sentido, porque é uma chance da pessoa falar. Isso. É uma chance dela compartilhar com os outros aquilo que lhe dói, num espaço seguro. Sim. E mais interessante ainda, né? Confidencial. Seguro, confidencial e compartilhado, mas assim, ninguém fala pra ninguém, tá seguro aqui. Cara, isso tem efeitos terapêuticos tremendo, porque o cara pode falar o que ele quiser, inclusive aquilo que pode estar levando ele pra um lugar de suicídio, de morte, né? Tirar a vida, realmente, é verdade. O que acontece em Vegas, fica em Vegas, né? Só para explicar pro pessoal, né, que a gente não compartilha as histórias que os homens compartilham nessas rodas, né, pras pessoas, porque a gente entende que cada história é muito importante, tem muito respeito por essas histórias, e como são coisas muito íntimas e profundas, a gente guarda pra gente, né, guarda pro grupo, pra gente não espalhar e dissolver essa energia. Exatamente. Que eu acho que é esse lugar também, né, dos homens, da gente se respeitar, né, e eu acho que isso também é um ato de respeito, né. Com certeza. Né? É porque o Gabriel, ele faz aqui na Casa Mariri esse grupo de sagrado masculino, né? Então por isso que ele está aqui hoje também falando. O Roberto também participou aqui do sagrado masculino, de um ritual que teve, porque no final é com a ayahuasca, né? Mas o anterior não. Então tem todo um trabalho que já vem se fazendo sobre esse sagrado masculino e que é muito competente, né? Porque a gente vai mudando essa maneira de pensar, né? Vai trazendo um pouco mais da empatia, da compaixão, que isso, com a nossa masculinidade tóxica, ela vai abafando, né? Saber o seu lugar onde você está ferido e expor isso que você está sentindo de alguma maneira
da maneira mais sucinta que tem. Então, o sagrado masculino é essa interação sagrada mesmo que a gente tem com o nosso ser, né? De quem nós somos, para onde nós queremos ir, e como uma evolução humana mesmo, né? De saber todos trabalhar com esses sentimentos, assim, né? E deixar de trabalhar com outros sentimentos, como a raiva, como é que se diz? A falta de paciência consigo e com os outros. Várias emoções que vai fazendo com que a gente acabe ficando mais tóxico, né? Mais duro consigo mesmo e com os outros. Porque ninguém tem... Ninguém precisa aguentar as suas broncas, porque você não coloca pra fora de alguma maneira, e aí no seu trabalho você fala de maneira mais agressiva com o outro. Então, quando você começa a trabalhar esse lado masculino, isso tanto para homem quanto para mulher, você começa a perceber essas nuances e você vai seguindo um caminho diferente, que você não precisa, né, ficar fazendo isso, né? Teve até um fato bem engraçado que aconteceu no meu trabalho, né, com o meu assistente. Eu tava lá reclamando das mazelas, porque alguém foi lá, pegou uma agulha, não sei o quê, no meu trabalho e trocou, e aquela loucura, eu falando bravo aquilo com ele, falando, pô, mas meu, esse povo é fogo, eu reclamando com as outras pessoas, não com ele. E aí eu falando pra ele, pô, não, depois você vai lá e busca e tal. E aí, na hora que eu terminei o meu trabalho ali, peguei, fui pro escritório, e aí ele bateu na porta, posso falar com você? Falei, pode. Ele falou, não, eu não gostei da tua atitude ali na frente. Eu falei, mas como assim, né? Ele falou, eu não preciso ouvir as suas mazelas, assim. Você foi regurgitando tudo em cima de mim, mas eu não tenho nada a ver, cara. E aí é aquele ponto onde você para e não é tão reativo, né? Você não tem aquela reação. Você observa pra você, fala, meu, pegou em mim, mas o que que é? Aí você começa a ver que, porra, quem tava errado é eu. Aí você vai lá, pede desculpa e acabou. Porque você começa a ter essa percepção. E quando você tem essa percepção, ela vai mudando o teu dia a dia. Até mesmo no trânsito. Porra, acontece alguma coisa no trânsito. Eu já me vivi várias vezes assim, quando eu tive um acidente de moto, que a mulher, ela tava super errada, ela saiu da faixa da esquerda, entrou à direita, e aí no dia 23 de dezembro, eu fui derrapando e fui pegando uma lateral dela. Não caí, assim, não foi nada grave, mas eu tive uma fratura exposta do dedinho. E aí já parou um motoboy, assim, na hora que eu parei, assim, na hora, é aquele negócio, filha da puta, né, cara? Mas depois você fala, não, peraí, deixa eu ver. O mais importante é que sou eu. Tá tudo bem, a perna tá inteira, tá na hora que eu olhei o dedo, eu falei, a casa caiu. Mas eu falei, meu, é só o dedinho, mas tá beleza. Aí o motoboy veio falar um monte, e aí eu falei, irmão, pode deixar, tá tudo resolvido. Ela parou aqui, ó. Falei pra ela, tirei a moto ali, falei pra ela encostar. Falei, você tem telefone? Ela tem, eu marquei. Eu falei, ó, esse daqui sou eu vou ligar pra você. Você pode ir embora. Ela falou, mas pô, eu preciso levar você no hospital. Eu falei, não. Vai, porque eu não posso deixar minha moto aqui. Senão pode ser que roubem. Então eu vou levar ela embora, porque, meu, ainda é só um dedo que tá quebrado, mas dá pra movimentar, né? E aí, apesar que tava saindo sangue pra caramba, porque foi exposta, né? Ela falou, então tudo bem. E foi. E tudo se resolveu da melhor maneira. Porque imagine se eu fico lá falando pra pessoa, pô, você tava errada. Vai adiantar alguma coisa? Nada. Não vai adiantar, só vai piorar, porque ela pode pegar mais raiva de você, tá ligado? Fica mais nervosa. E chega a motoboy, exatamente. Né? E aí você vai aumentando aquela tensão que não tem necessidade. Mas isso a gente vai dando de acordo com essa reflexão que a gente vai tendo de si próprio, né? Quem é o homem que eu sou? Porque será que eu preciso resolver as coisas tudo no grito? Será que eu preciso ter razão em tudo, né? Então, tipo, muitas vezes a razão você pode até ter, o outro pode não ver, mas, cara, se você vai bater de frente, só vai danar mais ainda, né, cara? Então é de parar e ter esse tempo de reflexão, né? De não já mandar as coisas na lata, assim, uma vez. Isso daí acho que é uma parte do estudo que a gente teve, né, dos arquétipos, né, de não ser
exacerbado, né? Teu arquétipo exacerbado. Sim. Né? Como do guerreiro. O guerreiro já exacerbado, ele já vai com a espada na goela da pessoa pra matar. Só que o guerreiro consciente, ele vai lutar uma luta real, consciente, né? Tipo, não dá pra lutar uma luta com uma mulher, por exemplo, né? Exatamente. Então, e também não daria pra deixar quieto, né? Se fosse o guerreiro, o outro lado dele negativo. Mas você pegou contato, falou com ela de uma maneira onde foi tudo bem. Exatamente. Porque poderia ter dado ruim. Ela poderia não querer ter pago, por exemplo, se você fosse agressivo com ela. Sim. A mesma coisa que você estava falando agora, porque eu lembrei, né, do arquétipo do guerreiro. Então, a gente tem fica com essa agressividade, essa vontade de ter a razão em tudo aquilo que você quer. Aí eu vejo na minha separação que boa parte, né, da minha primeira visão que eu tive, assim, sem tomar nada de autoconsciência, é o quanto eu era verbalmente agressivo com as pessoas que eu amava. E eu vi essa agressividade afastando completamente a pessoa. E aí você acaba saindo da sintonia de quem você ama. E aí acaba, né? Porque o amor você tem que regar ele todo dia. Agora, se você rega com essa raiva, com essa ira, a pessoa cada vez mais vai se afastar e esse amor ele vai sendo consumido, né? Porque até você ter uma reação amorosa com quem você ama, cara, vai ser complicado. Então eu vejo bem na minha vida o quanto essa complexidade de um homem não estruturado, né, o meu masculino não estruturado, ele regando de uma parte inconsciente nossa, né, e é um inconsciente que é moldado por um coletivo social. Então, quanto isso faz uma diferença depois, né? Então, hoje eu vejo o meu relacionamento com a minha esposa que é muito diferente. A gente tem muito mais diálogo, assim, não tem brigas homéricas, assim, gritaria, né? E ela, como é uma pessoa muito calma, então é muito mais fácil de eu estar entrando também na mesma sintonia, assim. Então é algo que eu fico observando. Se eu levanto o tom ou baixo o tom, entendeu? Então é um trabalho que você vai fazendo internamente, diariamente, e com tudo, não só com ela, mas com as pessoas que estão ao meu lado, meus irmãos, minha família, né, meus amigos, o quanto é importante você também cuidar de todas as pessoas, né, cuidar dessa nossa vida social, né? Não, é interessante você pensar assim, porque se a gente está imbuído dentro de uma rede de performance, é assim, o homem tem que performar, o homem tem que ser forte, o homem tem que ganhar mais que a mulher, o homem tem que ter mais razão, né? É sempre uma guerra. Vocês estão falando de guerreiro, assim. Então eu acho que ter a sensibilidade de entender que não existe espaços nem lugares que as pessoas ocupam, por exemplo, você está falando de um assistente, né? Sim. Em outra posição, a pessoa descascaria. Quem é você para falar isso? Exatamente. Né? Mas você, e é isso que é o mais bonito, assim, você conseguir, mesmo em uma posição, por exemplo, você foi prejudicado no acidente. Sim. Você estava numa posição de prejudicado, né? Assim, mesmo assim você conseguiu perceber, carregar a situação sem eu, pra mim, sim, pá, né? Assim, porque eu acho que isso acaba encurtando os diálogos, encurtando as relações, né? Porque a gente aprende muito com os outros, aonde eles estiverem, assim. Sim. E eu acho que isso demanda justamente uma forma mais híbrida, né? Uma forma mais aberta de ser, né? Que coaduna com essa sensação de que eu não sou um homem completamente fixo no meio de tudo isso. Eu posso ser o guerreiro? Posso, mas eu posso ser tranquilo também. Porque eu acho que é importante também você conseguir em alguns momentos, não, peraí, o que você tá fazendo? O que tá acontecendo? Sim. Mas quando existe ali um campo onde a pessoa tá, eu acho que você errou, ouvidos abertos, pode ser algo muito importante para você ouvir. E dentro da relação, né, isso é muito importante, porque se você sustenta dentro ali já de uma sociedade machista, né, você com a sua esposa, né, o tanto que você já se acha mais forte, né, e quem ganha mais, e quem leva as coisas, e quem compra as coisas. Então, assim, isso vai colocando os papéis muito, assim, afastados, né, e aí quando alguém vem falar lá de baixo, né, se
se essa virtualidade ela acontecesse necessariamente, porque não sabemos que não, né? Às vezes não, mas Quem é acontece. você pra falar alguma coisa pra mim? Eu que pago as contas, eu que não sei o quê, Sim. blá, 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 e o cara tá fazendo um negócio completamente absurdo. Assim. Tanto que no meu relacionamento, né? Uma das características que a minha namorada falou que admira em mim é eu pedir desculpas. Eu falei, cara, isso não é o básico, né? Quando você tá errado, quando você se percebe Exatamente. equivocado, ouvidos abertos. Você pode aprender coisas muito interessantes de todos os lados, assim. Então, é interessante pensar o quanto isso adoece as relações. Sim. Essa sensação de poder que, adquirida através da cultura que diz seja forte, seja mais do que os outros, ela acarreta nessas relações que ficam completamente atravessadas por esse estigma de que eu não posso fraquejar, eu não posso chorar, eu não posso pedir desculpas, eu não posso nada. E aí que o efeito disso é o quê? Mais adoecimento. O cara vai e segura, não posso ser fraco, não posso falar. Sabe que tá errado, mas eu não vou pedir desculpa não, cara. Não vou pedir desculpa e fica uma relação completamente assim desestruturada, mal mesmo, assim, né? Adoecida, assim. E é interessante, eu tô trazendo muito mais assim nessa questão, porque você falou homem, mulher, né? Que eu atendo casais também, né? Sim. Porque é isso, né? Quais são os acordos desse casal? Quais são os acordos entre você e o mundo? Quais são os acordos entre você e os outros? Né? Quem disse que tem que ser dessa maneira e não pode ser intransigente? Isso cria pessoas cada vez mais sedimentadas numa posição adquirida culturalmente que não permite que ela, aprenda com os próprios erros e mude, cara. Eu acho que uma coisa bonita disso é você, o que tem usar a roupa que quiser, o que tem chorar, o que tem pedir desculpas, sabe? É sustentar uma posição que adoece a gente e que pode ser curada nesses campos de compartilhamento. Porque aí você percebe, então não é só eu, puxa, sei lá, alguém conta uma história que é muito parecida com a sua e você se emociona, percebe como a pessoa se virou naquela situação e aprende. Poxa, eu quero pedir desculpas, tô acabando o casamento, né, tô divorciando. E o que eu precisava só pedir desculpas, né? Era só baixar a bola. Às vezes é. Tem uma outra coisa que você falou que eu acho que é interessante a gente falar sobre demonstração de afeto. O homem, por ser reprimido, a demonstração de afeto, ela é bem difícil, né? Assim, os exemplos que eu tenho dos tios, do pai, do não sei o que, é sempre de uma demonstração de afeto com um aperto de mão bem apertado, um puxão na orelha, um cascudinho, Obrigado, sabe? eu te amo, né? E eu te amo desse jeito. E como isso atrapalha a gente, né? Sim. Atrapalha, porque eu percebo que às vezes inconscientemente a gente acaba reproduzindo isso. Exatamente. E aí eu me pego assim, às vezes com o Miguel, porque eu dou umas brincadas com ele, assim, eu falei, putz, né, não é isso, né? É muito louco. Eu tenho que mudar isso, assim. E eu tô mudando, assim, de abraçar mais, de beijar mais, porque a gente vê aí quantos homens, né, tipo, não receberam afeto dos pais. E também um outro assunto muito importante, a figura paterna no meio de tudo isso daí, né? Sim. Porque a gente fez aí as rodas, né? E quantos homens não tiveram a presença paterna? E outros que não sabem nem quem são pai. Então a gente tem um monte de homem aí espalhado no mundo que abortou seus filhos, né? E como isso impacta na vida dessas pessoas, né? Essa parte do pai, você percebe que na maioria dos relatos assim masculinos sempre tem uma vertente muito forte, tem muito a ver com época das coisas que estão acontecendo. Tem uns até que a gente se surpreende, assim, que você encontra pais que são amorosos, assim, e recebe super bem certas coisas. Mas a maioria não, né? A maioria é mais pisada, porque não tem muito aquele abraço de pai e tal, de amor mesmo, né? De afeto, e mesmo você vê a maioria dos meninos, né? A relação é sempre de luta, né? De competição.
E tem homens até que estranham isso quando não tem essa competição, né, cara? Porque tá tão imbuído ali na mente que não tem essa percepção, né? Que, cara, você não precisa bater no teu amigo, né, cara? Você pode dar um abraço, você pode, porra, fazer o que for, fazer outras coisas, mas tentar não ser agressivo, sabe? Que é uma coisa que a gente fica mostrando quem é mais forte que quem. Na verdade, isso não tem importância nenhuma. Primeiro que a gente aqui não tá mais na época, lá na Idade Média, brigando com foice, Cara, não precisa mais disso. A gente tá numa outra fase da vida, né? A gente tá numa outra geração onde a gente não precisa ficar mais se autodestruindo, né? Você pode criar amizade, você pode criar compaixão por todas as pessoas que estão ao seu lado. E hoje eu vejo muito com essa até toxicidade, essa bipolaridade que está acontecendo hoje no mundo. É porque é tanta informação que está chegando e tem uma parte antiga que não entende o que está acontecendo e tem uma parte nova que muitas vezes é muito radical e ainda não tem um equilíbrio. E aí fica essa luta muito forte, né? Então eu vejo amigos meus que são aficionados em política e são muitas vezes meio radicais assim, politicamente falando, e aí deixa de ouvir, né? Deixa de ouvir o outro lado. E de ambos os lados, né? Tipo assim, como você pode ter amigos assim? Eu falei, claro que eu posso ter. Todo mundo pode ter. Porque ele não é só o lado político. Ele tem a essência dele. E quando você percebe que todo mundo tem a sua essência, você acaba respeitando um pouco mais, né? Então trazer essa consciência, né? De grupo. Que é uma das coisas que falta, é uma consciência de coletivo, de povo, querendo as mesmas coisas, só que tem muita coisa que é deturpada, né? Igual outro dia minha esposa estava falando que recebeu um cara e por causa daquela queda de energia que teve, o cara falou, porra, por causa dessas árvores, por que não arranca todas as árvores, né, meu? É mais fácil, não vai ter problema. É óbvio, mas vai deixar a cidade muito mais quente, você não vai ter um lugar onde tem escoamento de água para ir para Então tem várias coisas que assim. E não é por ignorância, porque onde eu moro as pessoas são de nível alto. Só que o que acontece? A pessoa acha que esquece o que aprendeu na escola, sei lá. Mas não tem essa consciência, né? Que tudo faz parte de um ecossistema. E se você tira algo da somatória, a casa vai cair. Então, primeiro, o quanto isso é importante desse autoconhecimento, de ter sobre você mesmo, tanto no sagrado masculino quanto no sagrado feminino, que eu acho que é uma energia que vem para aflorar esse eu de cada um, né? O quanto isso é importante, né? A minha figura paterna, assim, ele é gigante, assim, né? Sim. Gabriel conheceu meu pai, assim, e assim, eu lembro na escola, por exemplo, né, já um outro ambiente social, e a gente sempre tem o hábito de beijar no rosto, assim, né, família mais querida mesmo, assim. E eu lembro na escola de falar, pai, não me leva na frente da escola, não, porque a molecada zoa, né, tira onda. Exatamente. Enquanto isso também parte da gente, né, porque a gente tá imbuído nessa cultura que diz que isso é fracote, que isso é não sei o quê. A gente também bloqueia o afeto que a gente pode receber. Entende? Então é muito interessante como isso não parte só de um lado, parte das relações. Então, o máximo que as pessoas podem ser desconstruídas, tanto de um lado quanto do lado B, funciona para que as coisas funcionem cada vez mais. Mas quando chega com alguém muito sedimentado, né, com uma ideia muito segura do que é um homem, do que é, e as coisas têm que ser, é muito difícil você dialogar. Porque é igual você falou, cara, não vou tentar te mudar, né? Eu te aceito do jeito que você é, mas às vezes isso parte de um lugar que acaba te requerindo esse guerreiro, mais não sei o quê. Por exemplo, no exemplo do acidente mesmo. Foi uma mulher, ela, me desculpa, não sei o quê, ficou assustado com o que aconteceu. Se descesse um outro cara, falando, você é burro, cara, você é cego, você não tá vendo, não sei o quê. O quanto isso também te mobiliza para um outro lugar. Então é muito interessante pensar que tá tudo relacional, cara, assim. A gente pode, de alguma maneira, tentar curar a nossa masculinidade, mas a briga é grande, assim, porque não é só entre nós, não é só nesse grupo. Isso é importante, porque é um movimento pequeno que pode ter efeitos
colaterais gigantescos, né? A pessoa trata diferente um pai, trata diferente um filho, um amigo e tudo mais, mas é muito interessante pensar que dentro da sociedade é muito difícil você conseguir suportar isso sem, né, você é o tempo todo, e é isso que é interessante, culturalmente você é o tempo todo requerido para uma masculinidade tóxica. Sim. Você é o tempo todo provocado para uma reação enérgica, raivosa, de mostrar que você é isso, que você é aquilo, e fica nessa amálgama porque não resolve, cara, assim, e é interessante pensar isso, né, porque uma pessoa não briga sozinha, assim, né, às vezes. Sim. Mas é interessante pensar que se mudasse simplesmente de um homem para dentro da situação que você colocou, talvez as consequências seriam completamente diferentes. Talvez você não conseguisse também permanecer naquilo, porque o cara poderia, pô, isso aqui tá completamente errado. E aí entra naquele negócio, né? Será que ele consegue reconhecer os próprios erros? Porque não consegue. O cara já aponta e não sou eu, é você é burro, você não sabe pilotar, comprou a habilitação. Aí você também tá no dia assim, tá com a mão sangrando, aí você vai fazer o quê, né, cara? Então, assim, mais até do que curar a masculinidade tóxica dentro de espaços ritualísticos ou espaços terapêuticos, é interessante pensar que isso precisa ser de alguma maneira um pouco mais globalizado, assim. E essa é a importância dos movimentos sociais atuais, que esses caras estão meio demodê, assim, esses caras brocutou e não sei o que, e a política é isso, não sei o que, aí entra naquela masculinidade frágil, né? Pô, você precisa tanto provar que você é homem, que parece que você não é. Exatamente. Você tá deixando de ser, você tá querendo provar pra mim que você é, assim, né? Então é interessante pensar o quanto esses efeitos. Imbrochável. O quanto o cara não quer mostrar que falha em alguns sentidos, né, cara? É ser humano. E essa corrida política aí agora, com essa tensão, né, da política americana aí acontecendo, eu acho que vai trazer de novo à tona coisas que aconteceram em 2018, né? Sim. Que é um apontar pro outro, brigar, pai, não sei o que, ter opinião diferente. Então é muito interessante que a gente traga isso já de antemão, porque é essa galera, né, macho alfa e não sei o que, vai sair da toca em algum momento aí, cara. E assim, vai começar a fazer barbaridades, assim. De que maneira nós vamos responder a isso? Sim, isso. De que maneira nós vamos conseguir não responder, talvez, ódio com ódio, briga com briga, tentar diminuí-los, né, assim. Porque quando a gente começa a perceber que toda esse construto social ele é adquirido, você começa a olhar o cara, até quando ele fala absurdidade, você fala, ai, tá bom, cara, eu entendi que você já não é o que eu vou falar. Você tá certíssimo, segue teu rolê. Porque quando você percebe que a pessoa é muito relutante, né, tem até a teoria da estupidez, né, que o estúpido não dá pra dialogar. Então, muitas vezes você tem que deixar ele falando, porque você não vai conseguir mostrar para ele uma nova visão ali, né, cara, uma amplitude, porque ele tá tão ali fechado no grupinho que você fica tão envolvido que não consegue perceber o que tá do lado, né? Então, é essa reflexão que parece que é um movimento que tá acontecendo, apesar que a gente vê toda essa loucura que acontece, a gente vê muita coisa negativa acontecendo na internet, principalmente masculina. Mas eu pelo menos, acabo vendo um movimento muito contrário disso, né? Então, você começa a observar, principalmente, imagina quanto tempo a gente já toma ayahuasca, a quantidade de homens que vêm buscando esse autoconhecimento. O autoconhecimento de quando você vem aqui, toma a medicina da ayahuasca, ela traz também essa autopercepção, né, do seu ser. Então, eu acho que esse trabalho de ambos, sagrado masculino e esses rituais, essa ritualística ayahuasqueira, ela está trazendo muito esse patamar de visão, né, em muitos homens, muitas pessoas que eu conheci que eram muito tóxico, assim como eu fui,
né? Não sei, pode ser que ainda seja, né? Tudo um trabalho, Desconstrução. mas você percebe o quanto de pessoas, até que você não imaginava, o quanto isso tá mudando com elas, assim, né? Então, eu acho que é um movimento que está crescendo muito dessa autopercepção. Parece que não, mas é que não dá ibope você mostrar aquilo que é bom. Né? O que dá ibope é você mostrar que tem alguma coisa errada, tem algum problema, tem alguma crise. Então, tudo aquilo que é muito negativo sai muito mais fácil, porque o sistema, ele sabe que o vício da sociedade é na loucura, né, da vida, nas coisas ruins que acontecem, assalto, né, e eu acho que quanto mais você mostra isso, pior é. E a gente vai mudando, mas tem muita gente que está mudando esse contexto. A gente já serve medicina já fazem 7 anos, né? E no início era muito claro isso, assim. Tipo, a gente recebia, o grupo era 90% mulher. O homem que ia era gay. Sim. Então, mas isso começou a mudar, assim. Eu percebo que os homens, depois da pandemia, principalmente depois da pandemia, começou uma procura, assim, maior. Então, hoje a gente já tem mais grupos mais misto, assim, né? Então, eu percebo que está acontecendo essa mudança. É uma mudança pequena hoje. Sim. Mas que eu acredito que na frente a gente vai começar a enxergar maiores mudanças, assim. Sim. E eu creio que esse trabalho ele é fundamentado para isso, assim. Porque às vezes só vir aqui no trabalho, assim, de medicina, compartilhar no final, entre o grupo misto, assim, é uma coisa. E quando a gente volta e vem, assim, para o grupo dos homens, a coisa é muito profunda. Coisa muito profunda, né? No trabalho que você esteve aqui com a gente fez uma meditação para acessar a criança interior e, pô, foi um negócio maravilhoso, né? Foi muito lindo que todos os homens acessaram problemas com os pais, né? A gente tem até a figura ausente. Sim. E tem aquela figura que o cara tá ali, mas ele tá ausente também. Sim. Né? E como isso impacta na vida dos homens, né? Porque é tão importante essa referência que a gente precisa ter do masculino também, né? Quando criança. Sim. Então, ter esse plano de fundo, assim, o homem, né? Eu acredito que dentro das relações cada um tem um papel, né? O homem ele cumpre alguns papéis, assim. Mas com essa desconstrução, eu percebo quantos novos papéis os homens eles estão assumindo, né? Sim. Até numa questão de lavar a louça, arrumar a casa, cuidar dos filhos, trocar, né? Porque isso não te deixa mais homem, mais mulher, mas sim te cria uma relação melhor, sabe? Sim. Com seu filho, com mais afeto, com mais presença. E não deixar, né? Porque as crianças, todas elas falam. Sim. Essa carência de pai, né? Então, eu tô me policiando, assim, e fazendo um grande trabalho interno, né? Porque a gente tem a Aira, ela tem 1 ano e 3 meses, e como minha paternidade é diferente hoje, Sim. Depois de 12 anos que eu tive o Miguel, né? E vai refletindo, né? Na minha presença com ela, porque eu tô muito mais presente, eu tenho mais tempo com ela, e como é importante, eu vejo que é muito importante a minha figura, assim, né, de pôr limite, que é mais difícil pra mãe. A mãe, ela sempre, aí eu falo com ela tipo, pô, ela entende, sabe, tudo ela entende, né. Não é raro também você ver aquelas imagens, assim, né, do homem tão preocupado em trabalhar, que chega em casa cansado, as crianças querendo brincar. Sim. E não quer brincar, né, cara, assim, então
Mas é muito louco que você tá falando isso, né? Teve uma vez que eu tava conversando com um amigo, né? Tava na casa dele. Eu cheguei, aí na verdade ele não tava, aí ele me ligou porque eu tava saindo de frente da casa dele e ele tava com o filho dele, porque ele tava meio atrapalhado, tava separando da esposa, mas ele tava com os filhos, era a semana que ele ia ficar. E aí ele falou, pô, mas você dá um tempinho aí pra gente bater um papo e tal. Então eu tava vendo todo o trâmite, como é que era. Pô, aí levou a neném lá, aí não queria dormir, aí teve que fazer uma mamãe, vai lá, faz uma mamãe, não sei o que lá tal. E aí, pô, ela veio, queria me conhecer, beleza, me conheceu, ele levou, botou pra dormir Tipo, já foram uns 40 minutos ali. Aí depois ele pegou o outro que tava dormindo no carro, trouxe e tal, botou na cama, tá? E a gente sentou pra trocar ideia. E foi muito engraçado que assim, que ali eu tive uma percepção tão foda assim, né, cara, que então todo aquele movimento dele ali, eu comecei a observar o meu movimento, né? Como é que foi a minha relação com a minha filha. Então você percebe que nesse momento que ele tá lá fazendo leite junto, trocando uma ideia, essa relação de pai e filho, como ela fica fortalecida. Né, o quanto isso é importante, né, esse tempo que você tem de cuidado, de estar fazendo leite, depois botar para dormir. Então esse cuidado é muito essencial para a criança. E aí fazendo uma comparação, porque a minha filha hoje, ela não quer falar comigo, né? E aí um dos motivos que eu comecei a perceber é esse. Porque eu era o pai, só que eu era um pai que pegava assim, de vez em quando, tal, levava para casa, só que eu não tinha aquele convívio diário de cuidado, de pai. Então hoje eu começo a perceber essa reflexão, entendeu? Como isso faz falta, né? E hoje a mãe dela casou com um homem e aquela figura paterna tá ali. Né? Ele já teve filhos, os filhos dele são mais velhos. Então ela acabou suprindo ali, né? Mas eu nunca tive nada com a mãe dela, né? Então fiquei numa situação muito complicada. Mas agora que vai ser o futuro, aí a gente vai ver como é que vai ser, né? No meu caso, porque pode ter sido um trauma para ela também ali, muito pesado. Então, é da gente também eu observar isso, né? Não é porque ela parou de falar comigo que a culpa é dela, não. Não, eu tive parte em toda essa história, né? E é você observar isso também. Mas demora muito pra gente cair a ficha. Porque é muito fácil você ficar desatento no mundo. O mundo te oferece tanta coisa, né, cara? E aí você tá trabalhando, tá com relacionamento, tá com a família. E aí você vai deixando, né? O seu eu, assim, de perceber essa sutileza, né? Num movimento que tem um amigo meu fez. Então, o quanto essa autorreflexão, né, o quanto ela pode transformar a vida de outro ser, né? Como isso é essencial e a gente não se dá tanto valor a isso, né? Essa forte ligação que você pode ter com o teu filho e que ali vai te trazer respeito, vai trazer para ele um fortalecimento como ser, né? Que muitas vezes eu vejo que faltou também para mim, porque quem cuidava era mais minha mãe. Meu pai, ele cuidava, mas ele era, né, do jeito dele, né? Não tinha tanto esse carinho, tanto afeto. Ele era de outra época e foi interessante como eu, Gabriel, a gente é de uma geração muito diferente, porque ele é 10 anos mais novo, mas como já foi muito importante para o meu próprio pai, o cuidado que ele teve com o Gabriel foi completamente diferente do cuidado que ele teve com a gente. Então o Gabriel, ele já saiu já com um upgrade, né? Que a gente não teve. A gente teve que tomar muito na cabeça para ir moldando, falando, não, pô, o caminho não é esse aqui que eu pensava que era. Tem que tomar outro caminho, né, cara? Senão eu tô frito, né? Como ser humano, né? Você vai perdendo essa humanidade que tem dentro de você porque você deixou de ter um monte de coisa.
E o quanto, apesar do upgrade, né, hoje ele sentou aqui e ainda trouxe fragilidades, né, de uma masculinidade tóxica. Sim. Então, assim, é uma luta interminável, né? Assim, por isso que é interessante sempre estar atento a quem você é, e é por isso que eu acho que existe um papel muito central da ayahuasca nessa questão da autoconsciência, né, do autocuidado, no sentido de que você vai aprendendo as suas fragilidades e melhorando cada vez mais. Isso significa que chegaremos em algum lugar, tal, qual, a iluminação. A iluminação. Ainda está muito longe de iluminação, né? Não, muito provavelmente não, e que bom que não, né? Porque estaremos sempre em construção e desconstrução desse papel, porque é muito fácil você, dentro de uma relação, seja com a sua filha, seja com o seu assistente, seja com a moça do trânsito, seja aqui, seja no trabalho, seja em qualquer lugar, assumir que os outros estão contra você. Sim. Se você estiver sempre nessa mentalidade de guerra, nessa mentalidade de eu preciso vencer, nessa mentalidade de que eu preciso ser melhor, nessa mentalidade de que eu preciso ser imbrochável, nessa mentalidade de que eu não posso chorar, nessa mentalidade de que eu não posso pedir desculpa. É o quanto isso adoece socialmente as pessoas, principalmente os homens, né? E assim, todos ao seu redor, né? Porque assim, todos sofrem junto com essas consequências dessa construção. Mas principalmente eu acho que o homem que tenta sustentar essa posição, mas que chora no banheiro sozinho. Sim. Mas que tem que colocar alguma coisa no rosto para poder chorar, né? Que sai correndo, né? Que não pode falar que ama um filho, que não pode beijar um filho, que não pode dizer abraçar. Não pode abraçar, você não pode demonstrar afeto em geral, né? E o afeto, a gente tá falando afeto carinhoso, né? Que às vezes pode ser um afeto raiva, pode ser outra coisa. Mas o que eu tô dizendo é o quanto isso encurta as relações, né? E o quanto isso é adoecedor. E é isso, né? Meio retroativo. E é interessante que você trouxe, por exemplo, a relação transgeracional, né? Do seu pai, que teve efeito sobre você, que teve efeito sobre você, que provavelmente vai ter efeito sobre o Miguel, que provavelmente vai ter efeito sobre todo mundo, e o quanto isso já é uma cadeia que pode ou não, né, lá na ponta, reverter em algum tipo de cura, um tipo de mais autoconsciência, um carinho consigo mesmo. Porque é isso, né? Quando a gente dá carinho pro outro, a gente também recebe carinho. Exatamente. Né? Então, o que eu percebo é isso. Os homens precisam receber mais carinho, pedir mais ajuda, né? E se perceberem errados em alguns momentos, né? Porque não é sobre pedir desculpas, simplesmente. Desculpa é uma palavra, né? Assim, é de que maneira você vai se fazer presente na vida dessa pessoa, de que maneira você vai conseguir tentar resgatar uma relação que não é só através do diálogo, é através dos atos também, né? Então, assim, é muito interessante que a gente possa aqui, nessa roda, conversar a respeito da masculinidade, do sagrado masculino, mas mais do que isso, ser exemplo tal qual o seu amigo, para você. Sim. Entende? Para outros homens também. Então, essa importância da ritualística, ela é fantástica, porque assim, se torna um exemplo coletivo, se torna um exemplo que a gente leva para fora. E na nossa conversa a gente teve mais ou menos isso. Não se trata apenas de consagrar, não se trata apenas de ficar aqui e tá tudo na florzinha, tá tudo maravilhoso, tá tudo na paz. O problema é lá fora, com as outras pessoas que vão sim te tirar da posição de tranquilidade, de paz adquirida aqui. Então é sempre um jogo, é sempre um espaço de metamorfose, né? E que bonito isso, que bonito dizer assim. Por mais que nós somos desconstruídos em alguma medida, ainda falta muito para desconstruir, né? E que beleza que é nessa transformação que não termina. Existem muitos paradigmas, né? Inclusive você trouxe uma coisa no início de mulheres que têm a energia masculina, que um dia já foram mulheres e hoje elas são homens, assim. Então, como a gente precisa desconstruir também, né? Porque no início, quando eu fazia o sagrado masculino, eu não conseguia pensar dessa forma e enxergar dessa forma, porque eu falava, não, mas é uma mulher, né? Mas hoje eu consigo compreender porque essa energia, ela é tão forte na pessoa que ela carrega isso dentro de si. Então, já deixo o convite aqui para quem quiser, né, participar do Sagrado Masculino, né? Hoje existem pessoas não binárias, né? Então podem vir, né? O campo está aberto para a gente poder trazer também, né? E está aberto para
essas outras orientações, né? Sim. Exatamente. E o quanto um sagrado masculino, pelo título, já pode desconvidar um monte de gente, né? Exatamente. Porque, inclusive, entre homens trans, homens cis, enfim, né, mulheres, né, o quanto o próprio título já desconvida muita gente. Fala, pô, esse negócio de masculinidade, deve ser não, e deve ser um monte de homem tentando ser melhor do que o outro. Isso é uma coisa também que acontece, né? A Helene já participou de muitos sagrados femininos, né? E como homem também já foi demonizado, né? Tipo, existem grupos que odeiam homem, sabe? Tipo, a figura. Mas eu sinto que não é esse o caminho, porque, né, a gente tem essa energia, não é porque a gente tem essa energia que a gente vai ser melhor ou pior, Sim. né? Então, a gente traz muito essa interação das energias, né? Porque o homem, ele precisa se inteirar dessa energia feminina, sabe? Eu vejo que a gente é muito travado, né? Nessa parte, assim, da sensibilidade. Porque a gente aprendeu dessa forma, né? Então, a gente tá nessa desconstrução para poder estar mais sensível e sentir algumas coisas que normalmente nesse homem do passado era, né? Então, como a gente se ligar com essa energia, né? E repito, né, novamente, aquela questão do discurso e do ato, né? Essas pessoas que estão, sei lá, completamente feridas, traumatizadas, contrárias, assim, ao homem, ao masculino, que não presta, o quanto as nossas atitudes não têm a ver com discurso, tem a ver com uma mamadeira, tem a ver com uma generosidade, tem a ver com pedir desculpas, tem a ver com, através dos seus atos, fazer a pessoa pensar, poxa, até que nem todos são. E esse é um discurso que eu escuto muito, assim, né? Porque hoje meu público é bem misto, assim, né? Mulheres, adolescentes, até crianças, homens, né? E é interessante observar o quanto as mulheres têm uma marca masculina negativa mesmo, né? Relação com os pais, relação com o namorado, relação com o marido, e o quanto isso elas trazem ali, e o quanto no meu encontro, um homem ali disposto a ouvi-la sem julgamento, já cura de alguma maneira, né? Escutei coisas muito íntimas, assim, que é completamente rechaçada socialmente, mas que a espanta, né? Algumas pessoas no sentido, pô, é estranho falar isso para um homem, né? Assim, e ele não me atacar, não falar grosserias. Então é muito interessante estar muito conectado com mais do que os afetos, né? Os atos afetivos. Sim. De que maneira a gente vai conseguir transmitir isso que a gente tenta trazer como uma filosofia, como uma desconstrução ativamente no nosso fazer, com as nossas esposas, companheiras, amigos e tudo mais. E essa que é a importância de um trabalho tal qual o Sagrado Masculino, porque cria uma sensação de dever, assim, né? Devemos cuidar e curar e não ser mais pessoas que fazem e repetem aquele mesmo modelo ultrapassado, né? Assim, e mesmo dentro desse lugar entender que não estamos em lugar assim totalmente desconstruído, né? Estamos em processo. Com certeza. Então é sempre muito interessante estar atento a essas nuances, né? Da relação, para que a gente não seja também uma pessoa que faz um discurso muito bonito, mas quando sua mulher começa a ganhar mais, começa a tratar mal, começa a ficar meio bravinho, né? Aí a masculinidade dói, né? Assim, não, preciso ganhar mais, né? Assim, ou quando alguém te fecha no trânsito, ou quando alguém pede uma necessidade que você seja completamente carinhoso, caridoso, você tira esse guerreiro, sabe assim, da cartola, assim, né? Então acho que é interessante que fique essa mensagem também, né? Mais do que o discurso, pense nos atos, porque nem sempre a gente ganha nessa discussão, né, sobre tentar, através do discurso, tentar desconstruir a ideia que eu tenho de você. Exatamente. Pensa o que quiser, amigo. Me desculpa, vamos seguir o baile aí, né, assim, porque eu acho que você se apontou nessa questão das redes sociais, o quanto as pessoas estão tentando discutir e tentar, por exemplo, pega um comentário e comenta embaixo, e você tá errado, isso aqui. Então, assim, o quanto isso convoca a gente para esse lugar de combate,
Sim. E nem sempre o combate vira guerra, depois vira morte, vira tipo, alguém tem que perder, né? Exatamente. E aí que tá o problema desse lugar de você pegar, por exemplo, um gênero, uma orientação, um jeito de ser e falar assim, eu não gosto disso. Isso é muito grave, isso é muito grosseiro até, com a singularidade das pessoas, com as opções das pessoas, né? Eu entendo que isso é fôlego e gasolina e combustível para diversos movimentos sociais que são completamente necessários. Mas é necessário que também exista um equilíbrio nesse discurso para que a gente consiga levantar a bandeira e se reconhecer. Assim, porque a gente está tentando correr atrás. E eu entendo que algumas pessoas falam, não quero nem saber. Né? Mas é interessante que haja campo para o discurso, para os atos, né? Para uma tentativa de reconstrução não só falado, mas também na ação. Né? É muito louco isso que você estava falando, dessa parte masculina também que é muito forte nas mulheres, né? Em algumas mães. E aí é engraçado que eu estava conversando com um cliente meio que é gay, ele tava falando de uma amiga, assim, que anda com gay e tal, e é super desconstruída, né, e ela tava comentando, assim, que tinha saído com um cara, e tinha sido maravilhoso e tal, aí quando foi sair de novo, né, eu acho que o cara se sentiu mais à vontade, e falou pra ela no ato sexual ali, pra fazer um toque nele, né, e aí ela achou um absurdo, como pode uma pessoa me pedir isso, não sei o quê, aí ele falando assim, eu falei, meu, que raio de desconstrução é essa, né, que você tem sobre homem, sobre gay? Ele falou, cara, o cara tem prazer ali também, não quer dizer que o cara é gay, cara. Eu falei, sabe? E aí eu falei, meu, você deixou de sair com um cara que é bacana, que é gente boa, faz um montão de coisa, faz um sexo super bom, porque o cara pediu isso pra você? Eu falei, meu, só isso, né, cara? Enquanto você vê que tem mulheres que muitas vezes saem com outras mulheres, só que não deixam de ser mulher. Porque ela só tá querendo aquele prazer ali, entendeu? E o homem só porque, meu, gosta do... Uma dedadinha. Pô, porque tem muitos caras. Então, eu, pelo menos, atendo muitas mulheres, assim, muitos homens, então você vê ainda esses paradigmas, né, que tem, que, pode mudar. Não, cara, não quer dizer nada. Né? Então... E o quanto isso desemboca, por exemplo, num ponto que você falou, né? Um homem que vai fazer o exame de próstata, né? Sim. Meu pai desenvolveu câncer de próstata por postergar muito o exame de toque. Só fazia o exame de sangue, assim. Então, depois teve consequências muito piores, teve que enfrentar o câncer e tudo mais. O quanto isso é muito perigoso, assim, porque é isso, né? O machismo, ele é tão estrutural que, inclusive, mulheres perpetuam ele. Exatamente, porque é toda uma criação que vem de muito tempo antes e agora está começando essa desconstrução, né? Então é um movimento que assim vai levar gerações aí para começar, mas eu acho que hoje tem um movimento muito grande sobre isso, né? Eu acho que tem muitas mulheres que não ligam, uma nova geração não liga para isso, né? Uma velha geração liga, né? E é muito engraçado também, uma coisa que eu ouço muito das mulheres assim que estão solteiras, o quanto dos homens assim, depois dos 40 anos, a percepção que elas têm de que quando vai sair com cara, sempre os caras tomam um aditivo, tá ligado? Porque tem uma necessidade muito grande de mostrar uma performance sexual, né? Que sou o cara, que sou o pegador, e isso daí faz muito mal, né, cara? Pode causar problemas futuros até, né? Tanto é que a gente vê hoje muita coisa falando sobre impotência sexual, muita propaganda sobre isso. Então você percebe que boa parte disso não é físico, né? Mental. Mas sim é mental, de colocar toda uma pressão pra ser o cara. Cara, muitas vezes você tá cansado, irmão, e não tá afim, você não precisa fazer, entendeu? É interessante, né? Esse traço, assim, que fazem entre a virilidade e a performance sexual, né? Assim, como assim você não transou? Como assim você não ficou, né? Se fosse eu pra fazer, você, cara, sei lá. O quanto o sexo determina o que você vai fazer, né? Assim, né? Muita gente só se aproxima das pessoas com vontade de transar, assim, e quanto isso é adoecedor, né? Porque você deixa de conhecer a pessoa profundamente, deixa de ver quem é a pessoa ali, né? Então,
E assim, você falou 40 anos, né? Mas agora já é uma epidemia, assim. As pessoas de Sim. 20, 25 Então, estão com impotência sexual porque acham que só irão conseguir uma ereção, né? Tomando um Tomando aditivo. um aditivo ali. E eu acho que o problema disso é justamente o fácil acesso a essa droga, né? Assim, se compra facilmente, se toma de forma não moderada, né? Assim, e virou uma prática entre os jovens, assim. E aí isso aparece, inclusive no consultório, né? Assim, eu só consigo ter ereção se eu me masturbar, só consigo ter ereção se eu assistir um pornô específico daquele Sim, jeito. porque fica muito mecânico. O homem, ele não desenvolve porque é muito interessante isso. O que acontece? O homem, ele aprende o sexo de uma maneira bem estúpida, né? Ele quer ser rápido e eficaz. Então, quando ele tá na adolescência, ele vai pro banheiro, é lá que ele faz. Ou faz um quarto à noite, né? E deixa tudo lameado. Mas tem que ser rápido, para ninguém te pegar. E aí isso se reproduz em quem? Nas mulheres. Porque aí a relação vai ser como? Rápida. E aí muitas mulheres não chegam no orgasmo. Então, até mesmo isso da pessoa criar uma consciência, até na hora mesmo de se masturbar, de não estar vendo filme, né? Apesar que hoje tem muito vício entre homens e mulheres. Só que é muito interessante que o filme pornográfico das mulheres é diferente. Geralmente é mulher com mulher que elas veem. É filme lésbico, porque é onde tem mais contato, carinho, esse tipo de coisa. Não sai daquela coisa mecânica masculina, né? Então, você já vê que tem uma diferença grande nisso, né? E as mulheres usam muito mais a imaginação do que o homem. E o quanto é importante o homem utilizar a mente dele ao favor dele, né? Porque quando você fica vendo aqui, você sempre vai ter com a necessidade de ver, que você não consegue cocriar aquilo na tua mente, né? Então fica até meio estúpido, né? Então é até engraçado que o tempo que eu fiquei praticando o tantra, assim, e de você se masturbar por um bom tempo, mas sem você só imaginar, entendeu? Só imaginar aquilo e o quanto aquilo faz bem, né? Porque você não chega ao orgasmo, né? Você não tem você fica naquele, né? Exatamente. Você tem um orgasmo, só que de uma maneira diferente. Porque de tantas vezes que você está chegando no pré-gozo, né? Vai se tornando uma energia onde fica cada vez mais forte, né? Diferente de quando você tá com uma mulher e chega no orgasmo, né? Que você tem ali e acabou. Mas quando você segura, aquela energia ela meio que volta para você não sai cansado do negócio. E você começa a sentir muito mais o teu corpo, né? Porque a parte onde o homem sente mais prazer é onde? Na Gladys. E aí a gente tá tão aficionado naquilo que esquece outros lugares no corpo que dá tanto prazer quanto, entendeu? De toque, né? De você tocar. Pô, já cheguei em orgasmo tomando banho, né, cara? Depois de tava com uma pessoa e fui tomar um banho, só de tocar você fala, gente, o que é isso que tá acontecendo no corpo, né? A gente não entende, né? Fica meio paraguaçu, né, meu? Entendeu porra nenhuma ali o que tá acontecendo. O que é isso, né, meu? Porque a gente não aprendeu. A gente aqui não tem essa cultura, né? De se autoconhecer. O homem se autoconhecer, meu, relaxa, velho. Relaxa. Tá ali, meu, não veja vídeo, fica só na tua imaginação, se tocando, se sentindo, entendeu? E a mulher, ela tem muito mais essa desenvoltura com ela mesma. Então ela sabe muito mais onde dá o prazer nela, como é que é. E quando você começa a mudar isso, você deixa de ficar precoce, né? Na ejaculação precoce. Você não está condicionado a chegar a ejacular, né? Você está condicionado a estimular a energia. Exatamente. Isso vai te deixar com mais ereção, vai te dar mais potência sexual, porque essa energia está ali dentro de você. E exatamente. A Kundalini vai subindo até chegar. Curioso como a performance estraga até o prazer. Exatamente. Né? Assim, você tá tão debitário de ser uma pessoa com uma performance, sei lá, exemplar ou invejável, né? Que você não tá preocupado em sentir
prazer. Exatamente. Tem as coisas no filme pornô que os caras gozam litro. Sim. Então, cara, tem gente que quer reproduzir isso na vida real, Mas não cara. dá, não, tem que ficar tem muito que tomar uns tempo. remédios, Não, cara. é? Uns remédios. Eu não sabia que ia fazer esse negócio, não. Pra ejacular mais. E é isso, entendeu? E aí as pessoas querem reproduzir isso. E aí essa energia, pra onde que ela vai, né? Exatamente, é desperdiçada, porque hoje em dia é muito fácil, né, você ficar viciado em pornografia, porque eu vejo pelo meu tempo que não tinha nada, né, se você quisesse ver um filme pornográfico, você não ia conseguir, porque, na videolocadora você tinha que, então era tudo muito mais difícil, então tinha que usar um pouco mais a imaginação, mas hoje em dia tem nego que é tão viciado que o cara tá no banheiro do trabalho, se masturbando. Então aí você vê como é que chegou. Porque o que acontece, né? A gente não percebe, o sagrado masculino é muito de você ter esse domínio do ego. Né? Então o desejo, ele serve para te impulsionar, para fazer coisas, tal. Mas existe uma linha muito tênue que, se você deixar o desejo muito aflorado, vai dar merda. Então você pode cometer estupro, você pode ficar transando na rua, como um vídeo que eu já vi, mano, na plena luz do dia tá o cara lá, ele tá parecendo um cachorro, tá ligado? Junto com a mulher. E assim, você deixa o lado humano e fica só com o lado animal, entendeu? E quando você começa a trazer essa percepção, você percebe que, cara, não é bem isso, né, cara? Eu não sou um animal, eu sou um ser pensante e tal, e eu tenho que ter respeito por aquela pessoa. Né, eu vejo por mim mesmo que eu não tinha tanto respeito, assim como eu tenho hoje, com as pessoas que eu fui pra cama, né, o quanto aquela energia é essencial, e você vai por um impulso, por um desejo, então você acaba fazendo muita loucura, e aí quando você começa a perceber isso, fala, não, peraí, não funciona dessa maneira, eu não preciso ter essa loucura toda, não preciso provar nada pra ninguém, entendeu, cara, eu só preciso ter prazer e ter um prazer consciente com uma pessoa ali, tá junto com ela naquele momento, né, cara? Não tá pensando no filme pornográfico, na atriz, entendeu? Tá ali com a pessoa presente, porque você gosta dela, entendeu? Você ama ela daquela maneira, né? E é como você constrói o relacionamento, porque hoje você também pode perceber o quanto as pessoas os mais novos não estão se relacionando tanto assim, né? Então você vê muita gente solteira que sai pra transar e não tem ligação nenhuma, né? E o quanto isso vai fazendo com que você fique muito mais sozinho. Sim. Né? Eu percebo que muita gente usa esses aplicativos, né, de sair, aí a galera faz a festa. Hoje tá muito fácil, né, de você sair com uma pessoa e falar, vamos transar. Vamos transar. Mas como isso, assim, sabe? Tipo, pô, fazer o ato sexual é uma coisa tão íntima. E você... A gente para pra pensar, se fazer com uma pessoa que você nem conhece. Não, depois vai embora. Vai embora e não tem nada, sabe? Tipo, contato ali, né? E vai embora. E quanto essa energia sexual do outro fica acumulada na gente. Exatamente. É uma troca. E já pensou ficar trocando? Pô. A gente tá falando aqui de coisas culturalmente adquiridas e tudo mais, né? Assim, papéis adquiridos culturalmente. Mas a gente pode pensar um traço paralelo entre tanto o aplicativo quanto a utilização de fármacos, né, para potência sexual no capital, ganhar dinheiro, né? Por exemplo, estava vendo esses dias que, por exemplo, o aplicativo, se você tá ali para você encontrar uma parceira, né? Mas se você casa, né, se você encontra alguém que realmente, assim, você casou, encontrou, você é menos um usuário ali, né, consumindo anúncio. É verdade, né, meu? Consumindo anúncio, pagar no Tinder prêmio, sei lá, essas coisas assim. Exatamente. Então, assim, pra eles é completamente ruim se você encontrar alguém que você possa finalmente ter afinidades e casar, porque eles perdem um consumidor. Então é muito interessante pensar que o algoritmo desses aplicativos, ele é feito justamente para você não encontrar a pessoa, porque para ele pede um cliente. Eu nunca tinha pensado nisso. Mas é verdade, cara. Até o Instagram hoje ele serve como uma linha de relacionamento, né? Que você vai lá, curte, não sei o quê, e aí vai conversando. Eu não sabia disso, né? Que as pessoas
faziam esse esquema no Instagram, né? Pra mim, eu fiquei bem surpreso. De flerte, assim, né? Porque pra mim era outra coisa. Eu peguei o Instagram numa outra fase, depois eu enjoei, assim, não sou muito de ficar em rede social, né? Então, hoje em dia o que eu vejo na rede social é gatinho, né? Gatinho fofinho pra dar uma... Porque é tanta desgraça que aparece, né, meu? Então é melhor ver outra coisa mais amável, assim, pra me trazer no centro de novo. Bom, aqui eu tô... né, mas porque se você ficar vendo muita coisa assim também, né, cara, você vai vendo que vai dando uma depressão, você não sabe o que é essa porra, né, meu? Então aí, pra mim já mudou, né, mas eu vejo que, meu, a galera tem, e tem um lance, assim, que é achar o príncipe e a princesa, né, a perfeição, de mais beleza, de mais estilo. Cara, e tá tão longe disso, né? Você vai percebendo depois de um tempo, né? Pelo menos eu fui amadurecendo isso. E que, cara, não tem nada a ver com beleza, tem muito a ver com de convívio, né, cara? O quanto aquela pessoa no teu convívio faz você se sentir bem, né? Faz você se sentir completo ali, de não ver a necessidade em outro fora, né? Vocês estavam falando, por exemplo, de uma época mais analógica, né? Para acessar conteúdos, enfim, adultos, você precisava ir lá, alugar, o risco, enfim, de outras coisas, né? O relacionar hoje em dia, né, virtual, ele traz um problema que é a quantidade, assim, né? Porque vocês vão lembrar que na época da analógica você flertava com uma, duas, no máximo, você gostava muito de uma garota na escola, enfim. Hoje em dia tem gente flertando com 15 pessoas ao mesmo tempo, né? E eu fico pensando assim, qual dentre desses é o príncipe ou a princesa, né? Porque fica difícil você decidir um por um, porque parece que sempre vai aparecer alguém melhor. Então é difícil se acalmar e compreender e controlar essa força sexual que, sim, ela te impulsiona, ela te leva, ela derruba muros, constrói muros, também pontes, enfim, mas ela também pode estar conectada com essa coisa também da performance. Quantas mulheres eu vou ver na minha vida? Quantas pessoas eu vou encontrar? Quem é a melhor, né? Eu quero a melhor. Eu fico pensando, como é que a pessoa define, né? Que existe uma pessoa melhor, né, que a outra. Né? Assim, ó. Exatamente. Não, essa aqui não dá, né? Legal, né? Uma complexidade, né? Até porque, né, no começo tudo é bom, né? Todo relacionamento no começo é uma maravilha, né? Depois que a coisa vai sempre aparecendo, né? E se você não constrói, quanto a gente tá disposto a aceitar os erros dos outros, os defeitos dos outros, pra estar com alguém, né? Porque ao mesmo tempo que é muito fácil você escolher, é muito fácil você descartar, né? Sim. Ontem, um colega comentando, né, de um paciente dele que usava Grindr, né? 600 contatos bloqueados, assim. Que é muita gente, assim, né? Caraca. Juro. Parece que lá ainda é mais ainda, assim, né? Porque transar é fácil. Encontrou e transa, assim. Então é mais interessante até do que encontrar as pessoas é o que se faz depois que se transa, depois que se tem um ato íntimo. Sim. Que é isso, você cai num bolsão, você cai num lugar de desuso que te coloca te coloca numa relação de e vou usar o outro também. Então fica o negócio, você tá me usando. Às vezes você pode até desenvolver um relacionamento, assim, um afeto, assim, mas você fica, pô, esse cara aqui aquela lá, né? Cai quem quer, né? No golfe, né? Essa coisa assim. E fica um bando de gente, assim, que não se relaciona, que não se abre, que não deixa acontecer nada, cara. Fica travado, por isso que não tem mais esse relacionamento, né, cara? Porque todo mundo fica se escondendo, né, fingindo algo e não se abre. Muitas vezes aquele que se abre, né, acaba se dando mal, né, porque esse cara tá aí e as pessoas menosprezam e você fala, qual o valor que essa pessoa tem, né, compreender o valor que cada pessoa tem, né, daquilo que você tá buscando. É igual eu conheci a Ana pelo aplicativo, mas eu fiquei um tempão no aplicativo, né, eu só ficava vendo, assim, troquei ideia com algumas pessoas, mas, saí com 2 só. E aí encontrei minha esposa, mas assim, eu pelas fotos comecei a perceber como é que ela era. Então depois a gente saiu, tal, conversou, e aí cada vez mais foi se conectando. Mas eu também, cara, não tava preocupado se eu ia transar com ela na primeira, segunda vez, sabe? Quando você deixa tudo
deixar fluir, né, cara? Deixando a coisa acontecer naturalmente. E eu acho que é muito mais fácil quando é igual não tem um cara que sabe dançar. Se você sabe dançar melhor, você consegue levar a outra pessoa, né, cara? Então eu acho que a mulher, ela tem uma desenvoltura muito mais fácil, assim, pra quando você tá atento àquilo que você quer, dela se mostrar, dela sair dessa posição de não mostrar como se fosse uma proteção, né? Então, quando você vai já percebendo como é a pessoa, que você vai tirando toda essa proteção que a gente tem da vida, ela vai percebendo quem você é realmente, né? E ela se sente muito mais à vontade em se abrir também. Mostrar Né, também. Mas assim, essa história tua faz quanto tempo? Quantos anos? Já faz tempo. Né? Porque, não sei se vocês percebem, faço o exercício de reflexão assim, qual foi a última pessoa que você falou, encontrei, estou namorando de aplicativo? Ele mudou muito nos últimos tempos. Então, Ele isso já mudou. muito nos últimos tempos, assim, pra você ver mais gente, pra você dar mais like, tem que pagar. E agora sim que eu digo que tá muito mais raro, juro, pra vocês, pensem aí. Qual foi a última pessoa que você lembra assim, pô, encontrei no Tinder e tá namorando, casou? Tá muito raro, nunca mais ouvi falar isso. Eles vão afastando, né, as tipo, pessoas que porque, vai dar se vai dar alguma coisa, é melhor não ter. Eles já devem ter um estudo de como já foi antes, né? Dos tipos de pessoa que deu ali certo. Porque se você casou, você não usa mais aplicativo, não usou mais aplicativo pra eles é menos um consumidor. Perdeu o público. E é muito engraçado assim que na minha concepção eu não tenho esse hábito de ficar conversando pelo celular, porque conforme eu fui me desenvolvendo como ser, né, e eu tenho uma percepção muito visual da pessoa. Acho que cada ação, movimento da pessoa representa muito o que ela está pensando no momento, né? Então, pelo comportamento da pessoa, você sabe se ela está gostando ou não. Tanto é que eu tive muita dificuldade na época de pós-pandemia, que tinha que ficar usando máscara, porque você não olha a feição direito, você só olha um pouco do olho aqui, né, meu? E olha lá, você não tá vendo direito como é que a pessoa tá, o que ela tá reagindo, se ela tá gostando, se ela não tá. Então, eu sinto muito essa necessidade de estar no ao vivo e a cores, olho no olho, para saber se existe uma conexão ou não, né? Então, eu sentia pelo menos essa necessidade quando eu tava solteiro, né? Mas também, como já faz tempo, era outra visão, uma outra época, já mudou bastante hoje, né? Sair da virtualidade, né? Tem reality show, né? Aquele casamento a cegas. Sim. Isso virou tipo um novo jeito de se relacionar, assim, sem ver a pessoa, sem encontrar. Você não sabe se a pessoa tem bafo, se ele tem chulé. Sim, se ronca à noite. Se ronca, e aí é isso, você se apaixona por uma imagem virtual, assim, cara. E aí quando você vê ao vivo, será que não tem alguém que tem outra coisinha assim melhor, né? Será que não tem um outro? Aí fica nessa busca incessante de uma pessoa melhor, e no final a pessoa fica sozinha. Sim. É porque quem muito escolhe nada tem, né? Perfeito. Mas olha, acho que a gente já deu uma boa explicada aqui, mais ou menos no sagrado masculino, mais ou menos como funciona, né, essa abertura mental que nos dá nesse tipo de trabalho de autoconhecimento, né, o quanto isso é importante no nosso dia a dia como homem, né? Eu que já participei, já venho desconstruindo, né, o homem que eu me formei durante 40 anos, então essa desconstrução, acho que quanto mais velho, mais difícil é, né? Eu acho que para vocês que são mais novos já fica muito mais fácil essa desconstrução e já vem com paradigmas que eu não tive, que eu tive, vocês agora não têm. Então é mais para explicar mais ou menos para vocês. Queria também agradecer Roberto, Gabriel, a Casa Mariri, que a gente está aqui hoje na Casa Mariri, né, desse tempo de estar aqui compartilhando esse movimento, né, para trazer essa consciência. Eu acho que quanto mais consciência tanto o homem quanto a mulher tiver de si própria, mais vai facilitar a harmonização entre a população, né, porque quando você começa a se auto-perceber, você acaba sendo um exemplo e as pessoas se separam, né, nisso. Com certeza. Então, quanto trazer essa importância dessa reforma íntima masculina,
o quanto isso é transformador, não só para nós, mas para toda uma sociedade, né? Porque é um movimento que eu percebo que aos poucos as pessoas vão descobrindo isso aos poucos e cada um tem o seu tempo, né? Então eu tenho muito essa determinação na minha cabeça e tenho essa fé que me move de perceber que cada um tem o seu tempo. Eu tive o meu, como outros eu vi abrindo. Então é trazer essa consciência dessa importância do autoconhecimento. Sim. Pode falar um pouco aí. Eu queria agradecer, né, essa oportunidade de estar debatendo esse assunto que eu gosto bastante, assim, e de como ele é importante para a nossa sociedade de uma maneira geral, porque o nosso mundo, ele precisa de homens saudáveis, né? Sim. As mulheres, elas precisam disso, porque se tem muita violência, existe muito abuso, né? E como isso está enraizado dentro da gente, como a gente está desconstruindo tudo isso, e como esse trabalho tem essa importância social, né? Então, todos aí convidados, né? Homens que queiram participar, ou mulheres que estejam vendo, falarem para os maridos para vir, né? Aqui com a gente vai abrir um novo grupo agora no ano que vem, então fiquem de olho aí na nossa rede social, nas redes, a gente posta tudo lá. E agradecer aqui também o irmãozão Robertão, irmão velho de caminhada, meu irmão, irmão mesmo, né? Isso aqui é irmão mesmo. Todo mundo de barba, é só ele que tem cabelo aqui, né? Dá pra raspa, entendeu? Bom, queria agradecer mais uma vez o convite, é sempre muito generoso da sua parte, o trabalho que você faz também gravando, né? Isso aqui, tentando compartilhar um pouco para chegar em mais pessoas. Eu acho que isso já também transfere esse efeito de cura dessa egrégora, né? Dessa tentativa da ayahuasca, assim. E dá espaço, né, para pessoas assim como eu, você, ou tantos outros convidados expressarem, dizerem o que pensam, assim. Então, muito obrigado, Gleyber, assim, por esse espaço, pelo convite, né? Pela Casa Mariri, pelo Gabriel por receber a gente agora. Porque, eu preciso de alguém que saiba mais desse contexto psicológico, porque eu tô falando só de mim, né? Você pode estar falando de uma maneira mais, vamos dizer, de trabalho, de abrangente do seu trabalho, daquilo que, o quanto é importante, assim, a tua fala, né? Porque o teu convívio, você vê toda essa manifestação mental no teu consultório, né? Exatamente. Então, eu agradeço, assim, eu acho muito generoso todos os convites, assim, e agradeço, inclusive, a valorização da minha palavra, né? De estar aqui falando com vocês, né? Assim, então, mais uma vez, muito obrigado, Gabriel, por receber. Então tá frito, que agora vai estar sempre, né? Porque tem que ter alguém mais inteligente aí, porque eu só me importa. Então, pelo menos, você vai fazer umas perguntas mais inteligentes do que eu faço, né, meu? Eu sou muito assim, conta aí. Então, gratidão a todos vocês que estão participando aqui, entendeu? Tem um ao vivo aí, né? Tem um ao vivo e esse vai sair tanto pelo YouTube como pelo Spotify e outras redes ali. Eu ainda não sei se entrou naquele da Amazon Music, mas procurar, vai estar no YouTube também esse vídeo. Então a gente está começando a fazer com vídeo. Eu acho que é legal para quem pode, porque o que acontece que muita gente não entende, que não é gravado, porque a pessoa está se expondo, né, coisas muito íntimas, é muito difícil. Então, por isso que muitas vezes a gente não grava um vídeo para colocar no YouTube, mas aquilo que as pessoas se sentem à vontade em estar falando, a gente vai começar a trazer e começar a estar filmando, né? E também o trabalho da gente também trazer outras etnias, né? Principalmente indígenas, que fazem todo esse processo ayahuasqueiro no urbano, o trabalho que eles fazem. Então tá tendo algumas lideranças e tá falando sobre esse trabalho, tá falando sobre a cultura, porque a gente aprende uma coisa na escola, mas na vida real é outra. Então eles trazendo essa experiência da floresta para cá, trazendo essa consciência do que está acontecendo lá também,
como está promovendo a cura dentro da tribo, né? E como chega muitas pessoas que vão nas tribos ter essa experiência e valorizam muito mais o trabalho dessas pessoas que detêm essa energia da floresta, né? Eles são os grandes líderes e que trabalham em pró ayahuasca, né? Então a gente vai ter como eles chamam, o Pacaraçu, ele vai estar falando um pouco, o pajezão forte que teve. A gente teve agora o Armando, que é o Shipibo, que foi nessa segunda-feira, maestro, ele também contando um pouco dessa experiência lá do Peru. Tá em espanhol, mas dá para entender mais ou menos o que ele tá falando, tudo. E agora a gente, cada vez mais eu quero trazer já veio o Funiô também, então é muito importante a gente estar tendo essa cultura aqui também, pra gente estar aprendendo junto com o povo da floresta, né? Então, gratidão a todos. E se alguém sentir no coração em compartilhar a experiência de expansão de consciência, entre em contato comigo pelo Instagram, Relata Ayahuasca, deixa uma mensagem que eu entre em contato com você e você vai estar participando aqui, falando sobre a sua experiência. Isso pode ajudar muita gente a mudar o caminho, assim, a tua experiência pode ser a experiência da outra também, como uma maneira de você trilhar um novo caminho. Gratidão a todos.